9, versículo 1 até o versículo 6. O tema é o culto de Natal hoje, né? Eu vou, na verdade, falar uma parte sobre Isaías, depois nós vamos para Lucas, né, onde o irmão Robson tinha lido aqui. Mas vamos lá. Isaías 9, versículo 1, diz assim: Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita em tempos passados. Ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no fundo fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia e dos gentios. Aqui é uma profecia, se você está habituado com o Novo Testamento, já deve estar fazendo link, né, com aquilo que Jesus disse no começo do seu ministério. Verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que haviam terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara do castigo e do opressor, como foi no dia de Midian. Versículo 5. Porque todo o calçado pesado do guerreiro e toda a capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo. E presta atenção no verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, ou Pai Eterno, e Príncipe da Paz. Até aí tá bom. Aqui é uma profecia de Isaías que nós vemos Jesus Cristo cumprindo cabalmente nos evangelhos de Mateus, nos evangelhos de Lucas, falando a respeito do Messias. Você sabe, hoje nós vivemos uma época de hipocrisia, se assim eu posso dizer. Por que eu digo que nós vivemos uma época de hipocrisia? Hoje, 25 de dezembro, comemora-se o Natal, e as pessoas celebraram ontem à noite, muitos almoçaram hoje celebrando mais uma vez. Celebra-se o Natal, mas rejeita-se quase que por completo a mensagem de Jesus Cristo. Por isso eu digo em relação à hipocrisia. O povo para fazer ceia é uma maravilha. Faz, come e bebe horrores. Mas rejeita-se quase que por completo a mensagem daquele que é o dono do Natal. Eu digo era da hipocrisia porque era de aproveitadores. Sim, muitas pessoas não passam de aproveitadoras da fé. E quando eu digo aproveitadoras da fé, eu não só me refiro ao pastor que por vezes engana as ovelhas para extorquir tudo o que ele consegue. Não. Mas pessoas que por vezes vêm aos lugares de culto, vêm buscar aquilo que necessita, e assim que conseguem, são os primeiros a darem no pé, a irem embora. Eles tratam Jesus Cristo apenas como alguém que nos dá bênção, mas não querem nenhum relacionamento com Ele. Pede-se e aceita-se toda a boa dádiva vindo de Deus, mas não é admitido, de forma nenhuma, que os nossos pecados sejam confrontados, que a nossa conduta seja confrontada. Aceitamos sim a mensagem, desde que ela não interfira diretamente em nossa vida. Eu falo isso porque eu já ouvi várias vezes de cristãos. Pessoas que amam ouvir a palavra, que amam estudar a palavra, que têm até um certo discernimento de grego, de hebraico, são bons em escola dominical, mas péssimos em vivência. Não aceitam de forma alguma o mínimo de confronto. E então, se a palavra ela vem de encontro ao estilo de ser da pessoa, a forma que educa os filhos, como trata o cônjuge, o marido, a esposa, se a palavra confronta o tipo de roupa que se veste, o tipo de palavreado que se fala, o tipo de conduta que se tem fora deste ambiente religioso ao qual nós nos reunimos, não, daí Deus, aí ele não pode agir. Aí Jesus Cristo ele tem um limite para falar comigo. Aí ele passou dos limites, não pode. Nós vivemos uma época onde o relacionamento com Jesus é parecido com o relacionamento com um criado de hotel, quiçá uma garota de programa. Estou apenas preocupado em me satisfazer, resolver os meus prazeres e as minhas necessidades, mas nada de relacionamento, nada de entrega, nada de compromisso. Você sabe, muitos de fato são assim. Aceitam os benefícios, aceitam o prazer, mas não querem compromisso nenhum. O fato de que o menino nasceu em Belém,
aproximadamente 2 anos, mudou toda a história da humanidade. Você sabe, né? O nosso tempo, ele é dividido entre antes e depois deste fato. Dessa criança a qual muitos comemoram nos dias de hoje, mas não querem nenhum tipo de relacionamento com ele. É fato que meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses. Mas a Escritura diz que um Deus quis ser menino. Pegou o caminho totalmente oposto. E sabemos, óbvio, né? Não há nenhum indício histórico, arqueológico, de que Jesus Cristo nasceu no dia 25. Mas ainda que seja uma data, é de suma importância que venhamos a comemorar da maneira certa. E aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6, nós vemos, é uma profecia que fala a respeito dele. Essa profecia aqui, ela está em oposição àquilo que as pessoas estavam passando. Está em oposição àquilo que os ímpios passam, porque aqui é dada uma voz de esperança para aqueles que creem em Deus. Por mais que o povo de Deus estava sofrendo aqui neste momento, passando por angústias, exércitos inimigos acampados ao redor, matando, fazendo-os escravos, Isaías ele vem com uma profecia de que nós deveríamos ter esperança, que haveria um dia em que, de fato, um menino nasceria e este menino reinaria sobre nossas vidas. Não um reinado literal, como muitos judeus estavam esperando e fizeram uma interpretação errada, mas um reino diferente. O reino de Deus um dia chegaria através do nascimento de um menino. Isaías ele retrata aqui para os crentes há uma gloriosa salvação e um futuro melhor do que aquilo que nós possamos estar vivendo aqui. Muito melhor. É isso que Isaías vem retratar. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, está explícito que essa profecia ela assume esse caráter messiânico justamente para isso. A promessa de um futuro melhor reservado para aqueles que creem no menino de Belém. E essa promessa ela é específica para aqueles que creem. Esses que de fato acreditam em Jesus Cristo, entregam-se a Ele, ainda que possam passar por momentos de dificuldade, em média, os 75 anos que nós vivemos aqui neste mundo, a esperança de que um dia este Senhor virá e enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, nos faz criar força para viver essa vida, ainda que seja a duras penas. Porque Jesus não nos isentou de aflição. Isso eu vou dizer mais à frente. Para esses, os dias de trevas irão findar. E essa é a esperança que eu e você temos. Ainda que a nossa vida ela vire de ponta cabeça, ainda que desgraça e mais desgraça nos acometa, ainda que Deus nos livre de passarmos a experiência que Jó passou, a ponto de perder os bens, a ponto de perder a saúde, a ponto de perder os filhos. Jó sabia que ele poderia ter esperança, porque essa era a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu aqui que nós lemos falando a respeito da Galileia dos gentios. Para você entender, a Galileia era um povo misturado, né? Existia o povo de Jerusalém, que eram os puros sangues, assim eu posso dizer, e havia os galileus, que eram os judeus que haviam se misturado com os povos que não eram o povo de Deus. Então eles eram menosprezados, eles eram tratados como filhos de Deus de segunda linha. Tanto é que você lembra que eles diziam a respeito de Jesus Cristo? Chamavam-o de Galileu, pode da Galileia, pode de lá não sai profeta, de maneira nenhuma. Esses homens eram desprezados, não havia culto ali para eles. Eles de fato viviam em trevas, como nós lemos aqui. E viviam em trevas de forma literal, né? Ali, essa região, ela era bem côncava, então o sol ele tinha mais dificuldade até de penetrar ali. Mas é claro, a aplicação melhora em relação à parte espiritual. Todos aqueles que estão sem Cristo, todos aqueles que não conhecem de fato este menino, chamado Jesus, por mais dinheiro que tenham, por mais prazeres, bens materiais, por mais que conquistem tudo o que possam conquistar, a Escritura vai dizer que a esses aí sempre viverão em trevas, trevas, trevas. Ontem conversava com os parentes da minha esposa, e eu mostrando a eles literalmente como dinheiro não traz felicidade.
conquistas, bens. Eu posso sentar e dar para você N exemplos de pessoas que conquistaram talvez tudo que você sempre sonhou. Nós estávamos falando ali basicamente sobre alguns jogadores de futebol, né? Alguns jogadores de futebol, eles ganham num dia o que talvez eu e você não ganharemos numa vida. Jogadores como Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, agora na Arábia, é muito dinheiro. Mas ainda que não façamos um comparativo com eles. Eu disse, olha, eu conheci um cara que às vezes ele saía à tarde para dar uma curtida em Ubatuba, gastava 40 mil. 40 mil! Como a gente compra pão na padaria e volta. Aí você pode pensar, não é possível uma pessoa dessa não ser satisfeita. Não era uma angústia do tamanho do mundo dentro do seu coração. Por quê? Jesus disse que aqueles que não conhecem sempre andarão em trevas. Sem Cristo não há esperança, não há consolo, não há de fato quem possa trazer consolo, principalmente no momento de angústia, de aflição. É por isso que o cristão, ainda que ele passe por vales sombrios, como a palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, há sim essa possibilidade. Ele tem a certeza que a presença do Senhor nunca vai voltar sobre sua vida. Ainda que tem essa possibilidade. Mas não há possibilidade do Senhor nos abandonar. A única solução para os desprezados e perdidos como esses galileus, como esses homens aqui, a única solução para eles é a única solução que há para o doente, para o aflito, para aquele com o coração cheio de amargura. A única solução que há para o ser humano é ele saber que naquela manjedoura, há 2000 anos, não era um bebezinho comum que estava ali, mas era Deus e homem juntos. E aquele bebê é o único capaz, de fato, de completar o ser humano. Ele é o único capaz de nos dar a paz que por vezes procuramos em diversos lugares. É o único capaz de trazer um senso de significado para a vida. Porque quantas pessoas vivem hoje? O Brasil hoje em dia, a questão de depressivos é muita gente. Muita. Alguns vão dizer que no ranking de saúde o Brasil é o mais ansioso, os americanos dizem que esse título é deles. Mas independente disso, olha lá para os americanos, como eles vivem bem. Mas nunca se morreu tanto por falta de propósito de vida. Por quê? Ainda que se tenha dinheiro, ainda que se more num país livre, ainda que se tenha tudo que os olhos possam comprar, sem Deus, sempre andarão em trevas. No versículo 5, acompanha comigo novamente, por favor. No versículo 5, porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Ou seja, todo o equipamento, que causava injustiça, violência, seria aniquilado. Aniquilado. É por isso que as pessoas às vezes perguntam para mim, por conta do cenário político ao qual vivemos, e aí, pastor, o ladrão sobe a rampa? Eu queria que subisse a rampa do Camburão, da Polícia Federal, mas não está a nosso alcance. Ainda que o Brasil seja assolado pelo socialismo, pelo comunismo. Ainda que a nossa vida pegue os mesmos rumos da Argentina e Venezuela. Ainda que a única carne que você vai comer seja o seu doguinho, ou o seu pet. A promessa que nós temos não é de resolução de problemas instantâneos aqui na Terra. Cremos que Deus pode fazer isso, óbvio que cremos. Mas a promessa que nós temos é que um dia, futuro, este menino que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, foi assunto aos céus. Ele um dia vai voltar. E Apocalipse vai deixar bem claro que apenas ele, quando voltar, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
Se você entende isso não apenas de forma teórica, não apenas aí na sua mente, mas se você entende isso como verdade dentro do seu coração, é muito, mas muito mais fácil você aprender a superar as adversidades. Muito mais fácil. É por isso que eu tenho dó dos ateus. Que o Senhor possa alcançar a cada dia mais essas pessoas. Porque para eles não há esperança na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do luto. Como você aconselha um ateu que o seu pai suicidou? Que a sua filha morreu? Como? Não há consolo. Eles são materialistas, eles acreditam que o corpo é apenas matéria. Ou seja, perderam. Agora, se você acredita que esse menino que nasceu, cresceu, morreu, ressurgiu, foi assunto aos céus e vai voltar, você consegue ainda assim, mesmo em meio à dor, consolar pessoas, dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é claro, quando a Escritura vai dizer que o choro ele pode durar uma noite, não é uma noite literal, óbvio. Às vezes o nosso choro dura várias noites. Às vezes o nosso choro e o nosso pranto duram vários meses, anos. Às vezes essas noites duram uma vida. É por isso que só em Cristo é possível superar. Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas vou dar aqui de novo. Tinha uma irmã que vinha à nossa igreja, ela era cega. E não de nascença, ela ficou cega com 7 anos por conta de um primo, brincadeira lá de espingarda. Ele acertou um tiro do lado aqui nela, vazou os 2 olhos. E as últimas vezes que eu conversei com ela, ela já tinha lá os seus 60, quase 70 anos. E toda vez que eu ia visitá-la, eu voltava para casa e eu abria o portão e colocava a mão assim, ó. Fazia um esforço para ficar pelo menos uns 5 minutos ali, para ver como que é a sensação de não se ver nada. Desesperador. Desesperador. E eu lembro uma vez ela chorando diante de mim e falando assim: minha vida é uma desgraça. Não é possível que haja uma pessoa que sofra tanto como eu. Porque mesmo cega, casou e o marido dela espancava ela, para piorar as coisas. E eu lembro ela dizendo assim para mim: é justo? É justo viver dessa maneira? A filha de Deus, com a vida de sofrimento? Eu dizia a ela: irmã, se for para falar o que é justo, óbvio que é justo. Você não deveria apenas ser cega, deveria ser morta e condenada ao inferno, assim como eu. Mas a esperança que nós temos é que Jesus Cristo de Nazaré, o bebê de Belém, ele um dia vai voltar. E quando os nossos olhos o verem, porque esses seus olhos que hoje não enxergam ninguém, o dia em que eles fecharem de fato para esse mundo, a ponto de você morrer, esses seus olhos vão abrir diante do Rei da Glória. E a partir do momento que você vê-lo, você vai esquecer por completo os seus 70 anos de sofrimento. Porque essa é a promessa que existe para aqueles que creem no seu nome. E aqui ele vai dizer no versículo 6, acompanha comigo aí, por favor. Miquel, está sem o retorno aqui, aumenta um pouquinho para mim, por favor. Vermelho. Alô, som. 1, 2. Alô, aí tá bom, melhorou. Versículo 6, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É claro que aqui não estava falando de um rei terreno, claro que não. Não acreditamos num paraíso aqui na terra. Isso chama-se socialismo, é utopia. Paraíso terreno não existe. E sabemos também que todo o dinheiro do capitalismo é impossível trazer ao homem a paz que ele tanto almeja. Isaías refere-se ao Messias, ao Cristo, que anos mais tarde, séculos mais tarde, nasceria em Belém. Por isso, ele transportando para o futuro, ele diz: um menino nos nasceu.
Percebeu? Ele lá atrás, ele transporta para o presente e diz, um menino nos nasceu. Em seguida, ele passa a descrever a pessoa do Messias, seu nome e a expressão do seu ser. Eu quero passar aqui apenas 2 princípios, rapidamente. Põe ele, por favor. A primeira coisa que nós vemos são as características do Salvador. Como nós acabamos de ler no versículo 6, a primeira coisa vai dizer que ele é maravilhoso conselheiro. Em que sentido? Somente Cristo sabe guiar os nossos caminhos da melhor maneira. Conselheiro é isso, né? Aquele que vem e dá direção e aconselha da melhor maneira possível. E a Escritura vai dizer que este Jesus Cristo, apenas ele é o maravilhoso conselheiro. É por isso que este é o seu nome. Agora, você percebeu que, mesmo sabendo que há um maravilhoso conselheiro, Jesus Cristo, por vezes, nós vamos tomar decisões. E uma das últimas coisas que nós fazemos é consultá-lo. Uma das últimas coisas que fazemos é o que Jesus diz a esse respeito. O que ele diz? Não consultamos. Ou seja, aquele que pode nos guiar pelos melhores caminhos é de fato colocado de escanteio. Você precisa entender, meu querido irmão e irmã, que o segredo da bênção não é você tomar uma decisão e depois orar dizendo, Senhor, abençoa aquilo que eu decidi. Não. Esse é o caminho errado. Tinha uma charge antiga do Garfield que era mais ou menos assim, né? Ele pegava, eu acho que ele pegava arco e flecha, alguma coisa, atirava na parede, e na onde que ele acertava, ele ia e circulava o alvo, para dizer, né, acertei. Então ele acertava toda vez. Mas o segredo da bênção não é você tomar uma decisão e depois dizer assim, oh Deus, agora me abençoa. É antes de tudo, você fazer a pergunta, onde está a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? Porque é nesta vontade que a bênção vai estar. Veja se não é verdade, quantas besteiras nós não fazemos. Porque tomamos decisões sem ouvir a voz do Senhor. Explícita em sua palavra. Quantas coisas. Por isso que eu e você, antes de tomarmos decisões importantes, não podemos fazer sem consultar a Escritura. Eu sei que muitas coisas não estão de forma explícita lá. O nome da sua esposa. Não está. Da minha estava, né? Raquel. E Raquel significa ovelha. Eu tinha que ser pastor, gente. Tinha que ser pastor de qualquer jeito. Mas, brincadeira. Não está o nome específico ali. Mas todos os caminhos que eu e você devemos percorrer está. Ora, por vezes, durante esses 16 anos de igreja, quantas vezes eu já vi tanto homens quanto mulheres. Está lá, a menina apaixonada. Você sabe, paixão é um negócio forte. Deus do céu. A pessoa apaixona, ela esquece tudo que os pais ensinaram a vida inteira. Esquece. Aí, tá lá. Cara, zóio verde, você sabe, né? Não é mulherada, apaixona mesmo. Aí, então, eu falo, o outro pastor fala, o outro fala, a torcida do Corinthians fala, fulana, esse bonitinho aí não gosta da enxada, não. Ruim de trabalho. Fulana, ele acorda às 10 da manhã. 10 horas. Aí então, você fala, você mostra. E a moça diz assim, eu preciso orar. Se não for de Deus, que Deus dê um sinal. Mas vagabundo precisa orar, gente. A Bíblia diz que do suor teu rosto comerás. Você só não vai passar fome se você casar assim. E então, inúmeros indícios. Não houve. Quer um conselho? Busque a palavra. Busque pessoas que te aconselham segundo a palavra. É isso que eu e você devemos buscar. É por isso que toda vez quando chega alguém para se aconselhar comigo, ou alguma irmã vai falar com a minha esposa, a gente sempre fala, olha, eu não estou aqui para falar da minha parte, minha experiência, isso não importa. O que importa é aquilo que a Escritura diz. E são esses conselhos que eu e você devemos levar a sério. Diz que ele é maravilhoso conselheiro, depois diz que ele é Deus forte. No sentido de que apenas Jesus pode nos proteger de verdade. Eu não lembro exatamente o ano que morreu Bin Laden. Supostamente morreu, né? Os americanos dizem que mataram. Mas eu lembro de ter visto uma reportagem onde eles parecem, né, fizeram um ataque a drone, explodiram um monte de míssil lá, um monte de coisa. E eu lembro que as paredes da casa do Bin Laden lá,
Gente, era um concreto desse tamanho assim, ó. Tinha tijolão, só concreto. Antimíssil mesmo. Só que é possível uma fortaleza dessa ser demolida? Claro que é. Os americanos dizem que conseguiram. Mas o nosso Senhor vai dizer que Ele é o nosso Deus forte. Nele. Quando estamos nele, nada pode chegar a nós. Salmo 91, versículo 1. Olha o que vai dizer. Salmo 91, verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Quem que diz isso? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Quem habita em Deus consegue ter descanso. Só esses. Esses daí podem dizer: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. No versículo 4 ele vai dizer: cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, né? Proteção. Queridos, só Deus pode nos proteger. Olha a pandemia aí que nós passamos. Você achando que é uma máscara vai proteger a sua vida. Nada contra, né? Tem que usar, óbvio, né? Mas se Deus não nos guardar, meus irmãos, nós não podemos fazer absolutamente nada. Sua proteção, ela não está em pessoas, não deve estar em dinheiro, não deve estar em bens, mas apenas em Cristo. Se você entende que Ele é o seu protetor, daí você vai entender: ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, não seria atendido. Depois vai dizer que Ele é o Pai da eternidade, aquele que possui a eternidade. Você saber que Jesus Cristo possui a eternidade é ótimo e horrível. Por quê? É maravilhoso do ponto de vista de que, olha, eu estou bem, porque tudo é dele. A eternidade é dele. Mas se você não tem, essa é uma das piores notícias que você pode ouvir. Sabe por quê? A Escritura vai dizer que apenas este menino, que nasceu em Belém, ele, apenas ele, tem as chaves do céu e do abismo. Talvez você pensava que o diabo que manda para o inferno, não é. É o próprio Cristo. Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5, olha o que a palavra do Senhor diz. Meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. É que Jesus dando um conselho: olha, não temam os homens. Sabe por quê? O máximo que os homens podem fazer é matar vocês. Esse é o máximo. Depois disso, acabou. Meus amigos, eu vos digo, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, vos digo que esse deveis temer. Cristo deve ser temido, porque é Ele que tem as chaves do céu e as chaves do abismo também. Depois vai dizer que Ele é o príncipe da paz. Quando a Escritura diz que o nosso Deus é um Deus da paz, né, Shalom, Ele não está resumindo aqui a uma vida sem guerra, sem aflição, sem tribulação, sem angústia. Não, não é isso. Não é isso. Ele não está dizendo que aqueles que têm Cristo jamais entrarão em guerra. Está dizendo que haverá de ter paz entre as nações. Não, não é isso. Pode ver, nós não estamos em guerra, mas quantos dentro de si não tem paz? Inúmeras pessoas, nesse momento, têm uma luta enorme interior. Como eu disse, pessoas ricas se matando, pessoas que possuem tudo que o ser humano sempre sonhou, dando cabo da sua própria vida. Os japoneses, eles têm uma das melhores qualidades de vida do mundo. Todavia, é o país onde mais há suicídio. Por quê? Tecnologia, dinheiro, qualidade de vida, sem Cristo, de nada valem. Por isso que em João, Jesus diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. E a paz dele, óbvio, né? Totalmente diferente. E segundo, para encerrar, põe ele, por favor. Segundo princípio, Jesus só nasce em corações humildes. Você pode ir comigo ali para Lucas, rapidinho? Lucas capítulo 1. Terceiro livro aí do Novo Testamento, por favor. Lucas 1,46. É aquele maravilhoso cântico de Maria, conhecido como Magnificat. Lucas 1,46. Lembra que
Maria recebe a notícia que ela seria portadora do Filho de Deus em seu ventre e como gratidão ela canta. Por isso nós cantamos toda vez no culto. É mandamento. Lucas 1, 46 até o 49. Acompanha comigo, por favor. Diz assim. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Guarde essa parte. Maria dizendo, meu Salvador. Porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, feliz. Porque o poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo. Veja, contemplou a humildade da sua serva. Vai dizer no versículo 51 que ele dispersou os arrogantes. Depois no versículo 52 que ele derrubou os poderosos. Ou seja, Jesus Cristo, de fato, ele só nasce em corações humildes. Humildes. Todos nós precisamos de um Salvador. E você percebeu aqui que Maria disse? O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O que meu Salvador, de fato, queria dizer aqui? Olha, essa palavra, por diversas vezes, se você ler na Bíblia, você vai ver Deus salvando as pessoas de circunstâncias. Sim. Tem pregado aqui sobre Jonas. O Senhor salvou Jonas daquela circunstância difícil, no ventre do peixe, no fundo do oceano. Nós vemos Saul, em 1 Samuel, pedindo livramento, porque ele estava sendo cercado pelo rei dos Amonitas. Nós vemos inúmeras vezes o Senhor livrando o seu povo, salvando. Lembra? Quando o povo de Deus está diante do mar, Faraó vindo persegui-los, e então Deus o salva. De que forma? Abrindo o mar. Abrindo. Deus por diversas vezes salvou assim. Mas aqui o contexto não é este. O contexto não é salvação de circunstância. Maria não estava passando, olha, estamos aflitos aqui porque o exército inimigo, porque os romanos. Não era esse o problema. O contexto aqui que Maria fala sobre salvação é, de fato, salvação dos pecados. Sim, Maria, a mãe de Cristo, dizendo que precisa de alguém que a salve de seus próprios pecados. Mateus diz isso. Jesus Cristo, ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Maria também era parte do povo de Deus. Não importa o contexto, a salvação do Senhor está sempre associada com os nossos pecados. Ele só precisa nos salvar porque pecamos. O ser humano peca e erra, por isso ele precisa de um Salvador. A cruz é nada mais, nada menos do que a prova cabal de que todos necessitam de graça, de misericórdia, de salvação. Todos. E quando eu digo todos, eu digo o idoso, o meia-idade, o jovem, o adolescente, criança, Maria, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e todos nós, de fato, sem exceção. Todos precisam de salvação. Pastor, mas eu conheço o fulano lá, o fulano é honesto. Ai, meu Deus do céu, você não conhece ele, nem você. Às vezes, alguns irmãos dizem, pastor, você é uma pessoa tão boa. Eu, por dentro, eu dou gargalhada, gente. Se você conhecesse um pouquinho de fato quem eu sou, você nem na minha cara, você olhava mais. Vamos crescendo em Deus, vamos vendo quão pecadores e maus nós somos. A cruz é, de fato, o inocente morrendo pelo pecador. Se Maria fosse inocente, ela não reclamaria desse jeito. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque eu me salvo. Em 1 Coríntios 13 vai dizer que é possível que pessoas entreguem os seus corpos para serem queimados, doem os seus bens, mesmo assim não tem amor, por motivos escusos. Agora, se Maria, Paulo, Abraão e Davi anunciaram que precisam de um Salvador, comigo e com você não seria diferente. Todos nós necessitamos. A fé verdadeira, ela de fato, ela começa, sabe quando? Ela começa não quando nós oramos, Deus, graças te dou que não sou como os demais. Não. A fé verdadeira, ela começa quando você olha para o Senhor e diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A fé verdadeira começa quando você entende a oração de Esdras, que diz a Escritura que o povo estava sendo perseguido, o templo destruído. As mulheres estavam sendo estupradas, as grávidas cerradas ao meio. A fome era tão grande que as mães comiam os próprios filhos. Essa era a desgraça que Esdras estava passando.
A verdadeira fé começa quando você entende aquilo que o profeta ora. Ele olha ao seu redor, depois de toda essa desgraça, e sabe qual é a oração de Esdras? Ó Deus, o Senhor tem dado menos do que merecem as nossas transgressões. Oh Deus, a desgraça, e ainda assim ele diz, é pouco, merecíamos mais. A única forma do menino de Nazaré nos salvar é reconhecer que precisamos de um Salvador. É reconhecer que não somos tão bons quanto achávamos que éramos. Porque Jesus só nasce em corações humildes, em corações que reconhecem o seu pecado, em corações que sabem que suas bondades não são capazes de fazer com que ele mesmo seja salvo. É por isso que a justificação pelas obras é uma balela. Você acha que a sua justiça depende daquilo que você faz? A Bíblia diz que tudo que nós fazemos é pecaminoso. Até as boas coisas, até as boas ações, se formos analisar de fato, às vezes até ali por detrás, veremos que até das boas ações existem intenções escusas. E Paulo diz isso. Você pode até o corpo ser queimado. E ainda assim está lá, não, mas agora o pessoal vai me reconhecer. Lembra, eu adoro demais a Ilíada de Homero, e na história ali tem Aquiles, um guerreiro grego. Então o oráculo, logo quando Aquiles nasce, faz uma profecia para ele. E Aquiles, você lembra a história do Aquiles, né? Quase imortal, né? Ele, a princípio, ele era filho de Deus com a mulher, Zeus, né? Melhor dizendo. E então, ele é colocado no lago da imortalidade e é tirado de lá. Só que, justamente o pedacinho ali onde foi segurado no calcanhar dele não entrou na água, portanto, aquilo lá ficou sendo seu ponto fraco. Daí que vem a famosa frase, tendão de Aquiles, ou calcanhar de Aquiles. Então, Aquiles, o oráculo dá para ele duas opções. Ficar em casa, ser um homem de família, ter uma vida longa, mas ninguém vai saber quem era você. Ou segunda opção, ir para a guerra, morrer cedo, mas ser o nome eternizado. Que Aquiles escolheu? Óbvio, a segunda opção. Por isso falamos dele até hoje, ainda que seja um mito. Esse é o sonho de ser humano. Ser reconhecido, ter o nome gravado. E para isso ele dá até a sua própria vida. Agora, Jesus Cristo só nasce no coração daqueles homens que dizem assim, ó Deus, ser propício a mim, pecador. O Natal, ele não é a mensagem do bom velhinho. O Natal, ele é a mensagem do bom menino. A mensagem de Jesus Cristo, o Salvador, aquele que tem o poder de nos salvar. Natal é a boa nova de que há esperança para a humanidade. E essa esperança passou pela manjedoura, viveu entre os homens, cresceu, morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à destra do Pai, apenas esperando o comando do dia em que ele voltará. Essa é a verdadeira mensagem do Natal. Jesus Cristo. E para encerrar, né? Eu sei que às vezes muitos palestrantes de autoajuda, eles pegam este exemplo de Cristo para dizer assim, olha, não importa qual tem sido o seu começo, o que importa é como você vai terminar. E às vezes os crentes ficam, é verdade. Eles não percebem que isso gera apenas ambição. E às vezes até citam o exemplo de Jesus Cristo. Ele sim nasceu entre bichos. Eles dizem, não importa onde você começa, o que importa é onde você termina. Queridos, analise a vida de Jesus Cristo. Começou ruim, nascendo entre bichos. Terminou pior, morrendo entre ladrões. Então não importa como começamos a vida, nem como terminamos. O que importa é se, neste meio do caminho, cremos neste menino, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos. E se assim fizermos, ainda que venhamos morrer entre ladrões, a certeza é que ressurgiremos na glória
ao qual Cristo tem preparado para mim e para você. Amém, queridos?